Claro. O ano que vem, Sim. que vai ter que fazer ajuste, vai ter que mexer no dinheiro da Previdência, vai ter que fazer ajuste pra cacete. Não vai, isso aqui não é só um aperitivinho do que vai ser a bagaça, que vai estar dividido. Sim, claro, No claro. voto claro. vai ser a mesma coisa. O Brasil vive a pior crise da sua história. É agora. É o pior momento da história de uma crise política mais extensa no tempo e mais profunda. Né? Ela é mais extensa, que vem no mínimo desde 2014, e é mais profunda, que atinge os 3 poderes. Mas é mais do que uma crise política como outras, é uma crise estrutural. As estruturas não funcionam. É esse aí que é o nó górdio da questão. Quem é que vai cortar esse nó górdio como aquele com Alexandre Magno quando foi conquistar o mundo conhecido até então? A questão que se coloca é essa. E aí, como é que vai ser o Brasil no dia 1º de janeiro, quando o presidente toma posse? De um lado, acho eu, vai ter de discutir as tais reformas, mas há questões que hoje até falei, que nem dá tempo, muitas vezes no Jornal da Manhã, mas é uma questão vital que é mais importante do que tudo isso, que é a questão da dívida pública, que é impagável. Não é dar calote, ninguém está falando em calote, mas precisa mudar o perfil da dívida, alongar o pagamento. O que é para pagar em 10, pagar em 15 pagar em 20 e tal. E aí é o sistema financeiro. Você tem, só é possível governar o Brasil batendo nos bancos. Não é possível, o presidente, a dívida é tão grande que se você pegar o orçamento, o que você gasta para pagar salários e gastos de custeio, que é para manutenção da máquina, não sobra nada para investimento, não sobra nada. E o investimento estatal no Brasil, que muitos liberais não entendem, que são liberais picaretas, é fundamental o investimento estatal. E só é possível ter investimento deixando de pagar o volume fabuloso que é anual. A União, os estados e os municípios pagam aos bancos. Não é dar calote, mas é alongar o pagamento. Negociar. Vamos explicar para o afegão médio. Sim. Vamos explicar para o afegão médio a dívida pública. Ela é rolada diariamente. Sim, mas é o quê? O cara vai lá, ele pega um dinheiro. Sim. Certo? Pega o dinheiro do imposto. Isso. Aí ele privilegia os bancos. Sim. Né? Ele dá mais benefício para banco do que para iniciativa, para empresa, para indústria. É isso. A treta tá aí. Vem o dinheiro, tá? O dinheiro do governo é o dinheiro dos impostos. Nosso dinheiro que vem da gente, tal. E chega aquele valor X, vamos dizer 100 qualquer coisa, tal. Aí desse 100 qualquer coisa, ele tem que pagar a folha de pagamento, as aposentadorias, tem lá, tal, aquilo que é obrigatório, tal. Aí tem o custeio da máquina. O custeio é o funcionamento, precisa comprar papel, aí o que sobra para investimento tem muito pouco, quase nada. Então por quê? Porque ele tem de pagar a dívida que está embutida no orçamento, que é um valor fabuloso. A dívida é os juros. A dívida é os juros e a amortização da dívida, tal. Você tem os juros e tem a dívida, que é rolada diariamente com títulos do governo, que coloca tal. Então é necessário interromper. Antigamente, nos anos 70... Isso é calote. Não é calote. Como Antigamente, não, isso não é calote. Isso é o Collor. Alterar o perfil, porque a dívida não é externa, agora é interna. Essa foi uma herança maldita do PT, porque a taxa de juros lá fora é muito menor do que a taxa de juros aqui. Sim. O PT inverteu essa relação, falando, olha, ninguém mais fala em dívida externa. Claro, começou a virar dívida interna e a taxa de juros é fabulosa. É impossível. Pega uma prefeitura de São Paulo, se você pega o orçamento, que é um orçamento maior de qualquer prefeitura do Brasil, grande parte dela você está engessado, você não tem o que fazer. E no caso o dinheiro que você manda para o governo federal. O estado de São Paulo manda muito dinheiro para fora e não tem de volta. Não, e o governo da União, se você ainda olhar, a Constituição obriga a transferência obrigatória, coisas obrigatórias, que é um absurdo, nenhuma Constituição no mundo faz isso. É programa político partidário, não é para estar na Constituição. Então precisa dar X para a saúde, X para a educação. Então você engessa o governo. O desafio, quem foi eleito, aí a 28 de outubro, que é o segundo turno, o primeiro é dia 7 de outubro, o segundo turno é dia 28, evidentemente vai ter 2 turnos. Tem certeza? Com absoluta certeza, eu me jogo do 24º ali, eu já Claro, é impossível. Com a divisão que tem no país, vai ter 2 turnos. Mas isso aí vai mexer numa estrutura que já está aí há muito tempo. Mas os bancos, o PT foi o país que os bancos vão abrir mão desse lucro? O PT é o partido que mais enriqueceu os bancos. Os dados são claros. Você não pode brigar com a matemática. Matemática não tem ideologia. Fato, né? É fato. Fato, né? E matemática. Nunca. É o governo do grande capital financeiro, capital especulativo, que não investe, que vive da especulação. Mas para enfrentar esse grande capital de forma responsável, não de forma irresponsável, estou dizendo de forma responsável,
É necessário discutir sim. Você tem de alongar o pagamento, tem de limitar o poder dos bancos, tem de ter concorrência, tem de ter banco estrangeiro no Brasil. Não é possível você ter 3, 4 bancos que controlam o sistema financeiro brasileiro, que é do jeito que que cobra tarifas escorchantes do correntista, R$40 por mês de um, 30 de outro. Assim, são milhões. E isso tem de acabar. E precisa ter um Banco Central que represente o Estado brasileiro, não os banqueiros. Grande parte dos presidentes do Banco Central são banqueiros. Não pode, isso tem de acabar, né? Então você precisa ter uma nova forma de inserção responsável, não é fazer porra louquice, querer confrontar, querer atenção no mercado. Outra bobagem. Quem é o mercado? Nunca me apresentaram. Eu gostaria que alguém me falasse quem é o mercado. Alto, baixo, gordo ou magro, qual é a idade? Não existe. Eu conheço o Walter Mercado, lembra? Eu conheço a Ramalho. Não existe. O mercado é uma Aloysio Mercadoante. É uma invenção do noticiário econômico dos economistas que tem o mercado. Eles ficam inventando. Todo dia você lê assim, o mercado tá de mau humor. Eu tô ali na quinta na Folha, mau humor, quem é o mercado? No regime militar tinha o sistema, com letra S maiúsculo. Quem era o sistema? Ninguém sabia. Agora é mas o mecanismo. sistema